Quando a gente trata deste tema, né, de perícias, a gente está sabendo que está falando de uma área muito da subjetividade, né? Então, vamos fazer um pequeno histórico, né, rapidinho, né, para apontar que os tempos que nós vivemos são tempos de interdisciplina, né? Tempos de interdisciplina em que a gente não tem mais uma dissociação entre razão, emoção, pensamento, sentimento, né? Então, a gente buscamos muito mais hoje uma integração. E, com isto, no direito, sobretudo no direito de família, nós temos o afeto elevado à categoria ou princípio jurídico. Isto é de uma importância enorme, porque significa um giro epistemológico, um giro naquilo que forma a base do nosso conhecimento e também forma a nossa visão. Se tínhamos uma visão um tanto reduzida dos fenômenos, agora o chamamento é para que tenhamos uma visão muito mais ampla dos fenômenos. Então, a importância que a gente tem agora é uma importância dada, quando a gente fala dos afetos, é uma importância dada também aos vínculos, né? E os vínculos são formados justamente por sentimentos. Sentimentos, né? Aquilo que dá um sentido às nossas emoções. Nós falamos sempre que a família é a matriz da sociedade. E os afetos, de várias nuances, porque quando a gente fala em afeto, a gente não fala só no afeto do amor, né? São várias qualidades de afeto, inclusive ódio, agressividade. E os afetos de várias qualidades são o alicerce dos vínculos e da família. E a família tem no cuidado a essência da responsabilidade que cabe a cada um dos seus integrantes. A família, se a gente for fazer uma definição, é uma estrutura em que cada membro ocupa um lugar e exerce uma função. E quando a gente fala em função, é necessariamente uma função em relação a um outro. Quando a gente fala em função, nós podemos falar em dever-poder em relação a um outro. E a responsabilidade é proporcional à vulnerabilidade deste outro. E é disto que decorre, que nós falamos, então, né, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, ou ainda, como alguns preferem, do superior interesse da criança e do adolescente. E esse é um ponto que eu queria parar um pouco, porque sempre que nós falamos do superior interesse da criança e do adolescente, é como se esses estivessem superiores, inclusive, à própria família, né? E este é um erro, né? Porque a família, sendo composta de relações complementares, na verdade, o que é o superior interesse da criança e do adolescente é, necessariamente, o superior interesse da família e o superior interesse de cada um dos seus membros, enquanto, e eu friso, enquanto no exercício de suas funções. Então, o superior interesse da criança não pode ser superior ao interesse dos pais enquanto no exercício das suas funções. As relações na família, elas são complementares e devem estar em sintonia com a finalidade da família. E, atualmente, nós falamos da finalidade da família, a gente tinha a família patrimonializada, matrimonializada, patriarcalizada, e, atualmente, nós falamos o quê? Em família eudemonista, em que cada um vai buscar a sua realização e o seu bem-estar. Mas esta realização não pode ser de uma forma egoísta, e sim de uma forma altruísta, que deve pautar as relações familiares. Então, a gente tem hoje, né, esta nova visão da família, que é a família formada por afetos, por vínculos, a família composta de funções necessariamente complementares. Então, nós temos todos esses valores atualmente, né? E quando a gente fala de afeto, a gente também tem que frisar muito que, se partimos de um pressuposto de uma hiperobjetividade,
atualmente nós temos a entrada da subjetividade no direito de família. E aí, de que subjetividade a gente está falando, né? Então, a gente sai de um direito extremamente positivista, né, de uma dissociação entre pensamento e sentimento, razão e emoção, e a gente passa agora a entrar no terreno da subjetividade, que eu digo que é um terreno, às vezes, pantanoso, né, quase como uma areia movediça, e que nós temos que realmente repensar também as nossas funções enquanto profissionais. Bom, então, com isto tudo, com esse giro, né, no conhecimento, esse giro epistemológico, nós temos um valor muito diferente dado às outras profissões, e aí entra a interdisciplina, e agora a gente fala, então, do valor que é dado às perícias, e eu falo do meu ponto de vista, né, as perícias psicológicas. Bom, essas perícias, né, a gente tem que pensar, né, obrigada, querida. Essas perícias, a gente tem que pensar que nós estamos falando de um olhar e uma interpretação especializados. E aí, especializados eu grifo, negrito, itálico, né, é um olhar especializado, né? Também na necessária imparcialidade e não mais neutralidade. Acho que a gente não pode, hoje em dia, falar mais em neutralidade, né? Nem na física, na ciência exata das exatas, a gente fala em neutralidade, porque a gente sabe que, quando muito, neutralidade é mais ou menos isso aqui, né? A água, né? Inodora, sem cheiro, sem cor, sem sabor, porém, o que existe é a nossa tentativa de imparcialidade, ou seja, manter uma posição equidistante em relação aos polos do conflito, né? Essa é a ideia de imparcialidade, né? Mas também, em relação, quando a gente fala de subjetividade, também a imparcialidade deve ser mantida em relação aos próprios valores, aos nossos próprios sentimentos, preconceitos e tudo mais que os casos nos despertam. Eu costumo dizer que nós temos casos com os nossos casos, né? Não é que a gente encerrou, né, vai para casa, não pensa mais, não, a gente continua pensando e se envolve, né? A questão é a qualidade deste envolvimento. Então, vejam que nós estamos realmente num terreno bem diferente, né? E a imparcialidade não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário. Então, como eu disse, né, ela envolve os nossos valores, as nossas crenças, os modelos de família que se tem, né? E, atualmente, nós temos modelos, né, se fala das famílias plurais, e até no IBDFAN a gente fala que são o direito das famílias, né? E a gente precisa levar isso também para a prática, né? Porque há uma família mais contemporânea, mas há modelos de família e famílias mais tradicionais, com uma divisão também mais tradicional em relação ao exercício dos papéis e das funções dentro das famílias. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter, né, para não impor os nossos valores, ou o que a gente vê como valores contemporâneos, e impor isto às famílias. Por exemplo, né, um valor muito claro e caro a todos nós é a igualdade, mas a igualdade não quer dizer absolutamente homogeneização das diferenças. E esse é um risco que nós corremos, né? Então, direitos iguais, por exemplo, direitos iguais para o pai e para a mãe, mas não significa absolutamente que nós vamos desconsiderar as especificidades e, mais ainda, a eleição daquela família quanto ao modelo que ela segue, que não necessariamente é o modelo do advogado, é o modelo do juiz, é o modelo do perito, né? Tomando cuidado, então, para não passarmos um modelo prescritivo de como a gente acha que as coisas devem ser, e aí impondo os nossos valores. Então, isso eu acho que é algo bem importante para a gente pensar, né? Quanto a essa
a questão da imparcialidade, né? E mais ainda, como psicanalista, não podia deixar de falar, né, que nós temos obrigação também, concordemos ou não com a psicanálise, né, mas pelo menos de admitir a existência de fatores inconscientes em si mesmo e no outro. E a outra notícia, então, é que o inconsciente ele é democrático, ou seja, todos nós temos, e ele impõe um limite àquilo que nós podemos e, por mais que nos esforcemos, conseguimos conhecer e aprender. Quando eu falo da noção de inconsciente, aí eu já trago uma importância muito grande de diferenciação, né? Na perícia, o profissional não está absolutamente, e a Clícia me corrija, né? Não está absolutamente autorizado a interpretar. Isto é prerrogativa de um outro setting, de um outro locus, de um outro fórum, mas não no terreno das perícias. Então, a gente pode estar percebendo alguma coisa, né, mas isso não nos autoriza também a fazer interpretações, ou, como Freud falava, né, de psicanálise selvagem, de sair por aí percebendo as coisas e falando ainda mais numa situação de extrema vulnerabilidade que estão as famílias disfuncionais. E quando eu falo, então, em famílias, né, disfuncionais, eu vejo, porque a família é um conjunto de funções. Quando essas funções não estão equilibradas, né, nós temos uma família disfuncional em que um desses membros, e por consequência os outros, não estão conseguindo exercer devidamente a sua função. Então, a gente tem famílias disfuncionais e os processos no direito de família, eu considero que são, então, sintomas de relações disfuncionais. Sintomas que precisam ser compreendidos, decodificados para, quiçá, se restabelecer a funcionalidade necessária daquele sistema, atendendo à ética e à finalidade da família, que é o cuidado das vulnerabilidades ou dos mais vulneráveis, crianças, adolescentes e atualmente idosos, mas também das vulnerabilidades de todos nós. Não há locus, não há situação em que a gente esteja tão vulnerável quanto nas famílias. E os processos no direito de família, né, dão mostras disso, em que, durante um tempo, a gente é como se desse a chave do coração da gente para outra pessoa, né, e, de repente, isso pode se voltar, né, de uma forma muito agressiva e litigante. Então, são processos em que o sofrimento é um sofrimento em carne viva, e eu atendo, na minha prática, eu atendo como psicanalista, né, e também, em alguns casos, como assistente técnica, e já funcionei como perita também em alguns processos, e a gente vê a diferença no nível bárbaro de sofrimento que as pessoas estão quando estão num processo judicial, né? Porque o judiciário também é, por muitas vezes, uma instituição que é enlouquecedora. Então, as pessoas, muitas vezes, entram num processo judicial buscando o devido socorro, o reequilíbrio daquele funcionamento disfuncional das famílias e, muitas vezes, elas saem bem mais machucadas do que entraram, ou seja, é um remédio, né, vai se buscar o remédio jurídico, mas, muitas vezes, esse remédio jurídico acaba que quase matando o paciente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o mesmo cuidado que é finalidade da família é também uma finalidade que deve estar presente no sistema, no Poder Judiciário, nos casos, sobretudo nos casos de direito de família. Bom, então, estava falando que, sobretudo no terreno das perícias, né, é um terreno prenhe de subjetividade, em que a imparcialidade é extremamente difícil de ser mantida, e, para isto, nós temos que ter o profissional devidamente formado para tanto. Terreno pantanoso, né, um terreno da subjetividade. Especificamente nas perícias do direito de família, né, o perito tem a prerrogativa de escolher a técnica e as teorias
que fundamentam a técnica e a análise que ele fará, né? Então, essa é uma prerrogativa do perito. Só que, muitas vezes, os peritos sofrem de juizite ou de peritite, né? Então, se colocam no papel dos juízes, né, que vão dar aquela palavra final, como se fosse, né, como se pudesse enxergar, né, uma verdade que ninguém mais está enxergando, né, e muitas vezes assim o é, né, porém, né, de uma forma um tanto hermética e fechada. Só que o processo permite, né, o recurso aos assistentes técnicos, né, que as partes contratem assistentes técnicos que vão, então, assistir tecnicamente as partes, vão formular quesitos, embora não seja prerrogativa do assistente técnico, né, o advogado formula os quesitos, né, para que sejam respondidos pela perícia. E, felizmente, o novo Código de Processo Civil, né, não permite mais que não se responda os quesitos, porque, há um tempo atrás, né, não se respondia, né, os quesitos. Agora, então, os peritos têm que responder quesitos, porém, e eu não lhes trago notícias boas, mas para pensar, né? Porém, muitas vezes, os assistentes técnicos sofrem de advocatite, né? Então, ao invés de estarem seguindo os preceitos que são da psicologia, porque o advogado ele vai enxergar uma parte e ele vai defender aquela parte, né? Ainda numa cultura, que a gente sabe que não funciona muito, mas ainda numa cultura de um ganha, outro perde. Direito de família, quando perde um, perdem todos, né? E o sistema, né, é de relações complementares. Porém, não é muitas vezes isto que a gente vê, mas o advogado, então, ele vai estar defendendo uma parte. O profissional formado em psicologia e aqueles que têm ainda um conhecimento em psicanálise, meu entendimento, eles têm o dever ético de tomar a família toda como se fosse o seu cliente. Ele não pode padecer de uma miopia, sob as lentes da psicologia, de uma miopia de enxergar uma parte como se ela fosse dissociada das demais. Em família, as relações são complementares. Então, eu vejo o papel do assistente técnico como aquele, né, que vai ter como seu cliente a família e tem a obrigação de levar para o perito, se ele quiser escutar, se ele estiver disposto, os dados a mais que ele pode e ele tem oportunidade de colher. O assistente técnico tem uma oportunidade diferente do que o perito, que tem um tempo menor, ele é premido por uma série de exigências, né, de entregar um trabalho, de fazer isso rapidamente, e nós sabemos que isto é difícil. Então, o ideal, e assim deveria ser, uma situação de colaboração entre peritos e assistentes técnicos. Eu brigo muito por isso, né, faz muito tempo. Infelizmente, o nosso Conselho Federal de Psicologia acabou por defender que, inclusive, os assistentes técnicos não estejam presentes quando das entrevistas, né? Então, eles não participam, só o perito participa dessas entrevistas, né? O assistente técnico não tem acesso, embora o código garanta a ele que ele tem acesso a todos os documentos, provas, mas não a entrevista pericial que é feita. Eu gostaria muito que isso viesse a mudar, porque eu já trabalhei com vários peritos, e peritos muito bem formados, num grau de excelência muito alto, e muitas vezes eu me surpreendia quando vinha o laudo, eu falei assim, peraí, mas esta aqui não foi a pessoa que eu conheci, isso que está descrito aqui no laudo, essa aqui não foi aquela pessoa que eu entrevistei. Então, o que isso nos mostra é que o grau de subjetividade, muitas vezes, pode ser muito alto. Então, eu defendo sempre, tenha um assistente técnico, porque se o juiz dá um despacho, se dá uma sentença, a gente está vendo, né, recursos, né, outras instâncias, vários mecanismos legais, né, para que se corrija aquela sentença ou se modifique aquela decisão, né? No entanto, quando nós temos um laudo pericial, se não tiver assistente técnico, fica
muito, muito mais difícil, e isto funciona quase como que um diagnóstico fechado. Talvez vocês digam, puxa vida, mas isso representa ainda mais um gasto para as partes, ainda mais ônus para as partes? Sim, representa. Agora, eu não tenho dúvida de que o retorno, né, desse tipo de trabalho pode ser muito, muito diferente, além do que eu vejo como possibilidade do assistente técnico estar auxiliando e colaborando com a parte que o contratou para que entenda um pouco mais as razões que motivaram aquele litígio, o que está acontecendo e possa também, quiçá, mudar a dinâmica disfuncional, a dinâmica de oposição e ampliar um pouco a compreensão das pessoas. Eu vou fazer uma confissão que eu padeço de otimismo crônico, tá? Mas eu trabalho assim. E acho que isso é importante para todos nós, né? Então, o trabalho deveria ser um trabalho efetivamente colaborativo entre peritos e assistentes técnicos. Agora, eu queria comentar, né, uma lei que acabou de ser sancionada, né, que entrou em vigor, agora acabou de entrar em vigor, que é a Lei 13.431, que fala, então, de um sistema de proteção às crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Esta lei vai trazer uma série de modificações procedimentais, modificações importantes que nós precisamos realmente estar atentos. Inclusive, é uma lei que coloca a alienação parental também como um dos atos de violência. Essa lei fala da violência familiar, da violência psicológica, da violência institucional, né, que é uma violência institucional, quando a gente tem, sobretudo naqueles casos de denúncias de abuso sexual, em que há uma revitimização das pessoas. Então, um examina aqui, o outro examina ali, mais um outro, quer dizer, são laudos e laudos e perícias, e realmente é uma questão bastante complicada que acontecia. Então, a lei tem este mérito de tentar centralizar estes procedimentos em que acabava havendo, sim, uma violência institucional. Porém, no meu entendimento, essa lei vestiu um santo para desvestir vários outros, todo um altar, né? Não é só que vestiu um santo para desvestir outro, mas desvestiu vários outros. Então, esta lei, ela prevê a escuta especializada, não sei se a Clícia vai falar um pouco disso, a escuta especializada, o depoimento especial, né, como técnicas de escutar as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, já tomando, a priori, estas crianças e adolescentes como sendo vítimas. Aqueles que têm conhecimento, a experiência pessoal, a gente lembrar da nossa é difícil, mas aqueles que têm experiência pessoal com filhos, com netos, com sobrinhos, ou que têm um certo conhecimento, sabem do nível de fantasia que as crianças têm, justamente da dificuldade que é na construção, né, do psiquismo, acessar ou aceitar a realidade. A gente sabe que a criança tem o direito à oscilação afetiva. E, com isso, eu quero dizer, assim como nós temos o nosso direito de ir e vir, né, as crianças têm o direito de, horas, estar mais próxima do pai, horas, estar mais próxima da mãe, ora ver a mãe como uma fada maravilhosa, ora como uma bruxa, e vice-versa com o pai. Isto faz parte do desenvolvimento normal das crianças. Assim como todas as fantasias infantis que podem, sob o olhar do adulto, ter, inclusive, um caráter de sexualidade. O psicanalista cita Freud, né? Teorias sexuais infantis. Um texto dele, né? Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, ele já falava de todas essas teorias e essas fantasias que as crianças têm em relação à sexualidade. Então, muito cuidado nós devemos ter
na escuta dessas crianças, no cuidado que se deve ter com relação a essas crianças e adolescentes, sobretudo quando imersos em uma situação em que os pais estão ainda mais vulneráveis, como é o caso das separações. As separações aqui em sentido lato, né? Ou no caso dos divórcios e dissolução da união estável. Então, todo cuidado é pouco, num momento de muita vulnerabilidade. E esta lei, infelizmente, vem trazer o quê? A necessidade da proteção, porém, a escuta realizada por profissionais de várias áreas, na polícia, no conselho tutelar, na delegacia, né, e não por profissionais especialmente formados e que têm já, por si só, dado objeto de estudo, dificuldade de estabelecer a diferença entre fantasia e realidade. E essa lei, infelizmente, acredito eu, por questões anteriores, até de briga de conselho de psicologia com o judiciário, etc., acabou, então, não reconhecendo a especificidade, a necessidade de profissionais qualificados para fazer essa escuta de crianças e adolescentes. E mais, quando eu falei do devido processo legal, né, família composta de relações complementares. Na hora que a gente tem alguém identificado como vítima e privilegiado, não que essa palavra não deva ser ouvida, óbvio, né? Mas se privilegiar, muitas vezes, o relato da criança e não se ter um estudo das outras partes envolvidas, do suposto agressor, inclusive até levando em conta a existência de elementos inconscientes, nós temos aí aberto um terreno enorme para uma série de confusões. Nós temos assistido, vou voltar um pouco, família, né? Uma estrutura em que cada um ocupa um lugar e exerce uma função. Quando não se está conseguindo exercer as funções do devido lugar, a família torna-se disfuncional. Processo judicial, um sintoma das relações que estão disfuncionais. Objetivo, reestabelecer um relativo equilíbrio quanto ao exercício das funções complementares. Vamos transpor esta ideia para o que nós estamos atravessando atualmente, e eu vou fazer, obviamente, um pulo enorme, né, para perceber o que está acontecendo também nas nossas instituições, em que o legislativo, executivo, judiciário, ninguém exerce, ninguém sabe bem qual é a função, então é o judiciário que está politizado, ativismo judicial, e assim vamos nós, né, num momento em que essas instituições estão se questionando as suas funções para, assim, restabelecer o necessário equilíbrio. Então, faz parte de um processo dialético esta certa confusão que nós estamos passando. E aí eu volto para fazer o paralelo que também no direito de família nós estamos passando por um momento de grande confusão em relação às funções exercidas pelos profissionais. Nesta esteira, eu ainda coloco a mediação familiar, o uso e o mau uso que tem sido feito da mediação familiar, a questão das perícias, a questão dos assistentes técnicos, outras técnicas, como constelação familiar, que também estão sendo usadas, não só no judiciário, mas, veja, agora também no SUS, né? A constelação familiar, cura pelas mãos, em sistemas que eu interpreto, sistemas que estão absolutamente assoberbados, sem saber muito bem o que fazer com a demanda, e os nossos lugares profissionais estão todos sendo questionados e devemos repensá-los a partir de uma ótica interdisciplinar. O efeito colateral necessário e desejável da interdisciplina é não só
a abrangência quanto a se enxergar o fenômeno e os conflitos e os impasses, uma maior abrangência com o concurso de outras disciplinas numa dinâmica de cooperação, mas esse efeito colateral secundário deve ser justamente o fortalecimento de cada disciplina em sua origem. Retomar os nossos lugares, retomar as nossas funções, mas fortalecidos através do encontro com o outro, com o diferente. E para que cheguemos a este estágio, naturalmente nós passamos por algumas confusões, às quais nós devemos estar atentas. Muito obrigada.